Fala pessoal, muito bem-vindos a mais uma live aqui começando, tanto para você que está no Instagram, muito bem-vindo, tanto para vocês aí que estão no YouTube, muito bem-vindos. E o tema da live de hoje, eu vou deixar aqui fixado também. Bom dia Raquel, boa tarde, bom dia Alan, good morning Alan. No, it's afternoon there, right? Bom, vou fixar aqui o meu comentário. 10 passos para render realista, muito bem-vindos. Então esse é o tema da live de hoje. Tanto para você que está aí no YouTube, tanto no Instagram, fique à vontade para mandar dúvidas desde o início até o final. E se convir, eu respondo no meio, se tiver a ver, ou a gente responde no final. Tudo sobre modelagem, arquitetura, renderização, faturamento, ArcViz e etc. Hey William, miss you. Bom, vou preparar aqui, separei uma colinha para não... It's 8 a.m. here. Oh, that's true. It's before. Eu separei uma colinha pra gente aqui passar o que eu já tenho falado muito pros meus alunos também que estão aí fazendo o treinamento de modelagem e renderização. Então separei algo que é um passo a passo de o que fazer assim que você pegar o 3D para renderizar, até chegar no final do render. Tudo que você precisa cuidar, tudo que você precisa se atentar. A Michelle falou aqui tá sem áudio. Deixa eu testar. Verdade. Deixa eu ver um negócio. Vamos testar aqui. Teste som. Bom, parece que tá sem áudio aqui no YouTube. Pra você está de boa, né? Aqui no Instagram. Beleza, então é algum rolo aqui no YouTube. Agora eu não vou conseguir resolver. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou seguir no Insta. Hoje eu tô sem ninguém aqui. Posto aqui no YouTube na sequência. @bruno.pes.arc. Beleza? Então, para quem tá no YouTube, migra aqui pro Instagram, porque eu preciso ver, talvez seja questão da bateria no microfone. Maravilha? Otávio lá falou áudio. Deixa eu colocar o link no meu Instagram. Imprevistos. Bom, bora lá. Vamos parar de perder aqui. Obrigado aí, Mr. ArcViz. Como é que você tá? Galera, pode mandar nas dúvidas. Mas vamos agora, sem mais delongas. Prepara um papel, anota aí, porque... eu vou tentar ser rápido para não gastar muito tempo. Agora a gente está até no horário de almoço. Mas vai ser muito importante. Aí o Otávio que estava lá no YouTube chegou. Agora vai, hein? Pelo amor de Deus. Então preparem aí para anotar que é um passo a passo super importante do que a gente tem que fazer para fazer rápido, bem feito, com qualidade aí o render à medida que você recebe um 3D ou à medida que você finalizou a modelagem, se você está sendo um arquiteto desse trabalho, finalizou a modelagem e vai colocar para renderizar, tá bom? Então é muito importante ter um passo a passo, porque uma galera fica perdida, uma galera cada vez faz de um jeito e às vezes fica testando, e eu já fui esse cara que ficou testando e fica experimentando para ver, né, qual que é o melhor jeito. Mas eu já descobri, então eu vou passar aqui para vocês não ficarem testando por meses ou anos igual eu, beleza? Tá? Então,
Por que que é importante, né, a gente ter esse passo a passo? Por que é importante a gente ter uma metodologia de trabalho? Porque a gente consegue mensurar o que está dando certo, o que está dando errado. A gente consegue acertar e a gente para de errar muito, sabe na onde? Configurações de materiais. Quando a gente faz um passo a passo bonitinho, uma ordem correta para renderizar, a gente tem muito mais êxito na hora, uma das principais, eu acredito, na hora de configurar a materialidade. E aí o seu render vai ficar melhor. Tirando toda a velocidade, que já é um dos mais importantes, organização, você vai ter mais realismo. Então bora lá. Bruno, recebi um arquivo. Podem mandar dúvidas, tá, pessoal? Bruno, recebi um arquivo. O que eu faço? Primeira coisa é limpar. Porque 99%, mentira, eu não sei a porcentagem, mas de todos que eu recebi, todos os trabalhos que eu já recebi, não teve um que escapou. Que não, fala, irmão, projeto potente, olha aí. Eu estou ensinando aqui uma metodologia, um passo a passo para a gente fazer da melhor maneira possível a renderização, um jeito otimizado para ganhar tempo e qualidade. Então assim que você recebe um arquivo, e galera, pode ser receber um arquivo do Revit, do ArchiCAD, do Sketch, não importa o software. Sempre dá para limpar, sempre dá para deixar ele mais leve, mais rápido, otimizado. Então, nessa limpeza, eu recomendo para gente que usa o Enscape, ou para todo mundo que eu acredito que deveria estar utilizando o Enscape, porque é o software mais rápido e prático do mercado, e que a gente atinge realismo com as técnicas certas. Primeira coisa, a gente precisa limpar o arquivo. Então, tem muitos plugins de limpeza. Dois que eu recomendo é o Purge Tool e o que eu estou utilizando mais atualmente, que é o Clean Up 3. Clean Up 3, anotado aí. Então, anota aí. Recebeu o arquivo, baixa se você já não tiver. Clean Up 3, você vai limpar todo o arquivo. Ele vai identificar coisas que já foram baixadas lá no passado, que não estão nem mais na cena, mas que estão pesando, componentes, blocos, materiais, texturas, layers, etc. Faces que estão duplicadas. Então você vai passar o Clean Up 3 e você vai já reduzir drasticamente o peso aí. Muitas vezes vai pela metade o peso de um SketchUp, que estava 400 MB, vai para 200. Segundo passo, um outro plugin que chama Material Resizer, que ajusta o tamanho das texturas. Por quê? Às vezes a pessoa baixa uma textura muito top na internet, ou recebe de um arquivo que baixou na 3D Warehouse, ou enfim, de qualquer lugar, e tem texturas muito pesadas. Isso faz com que a sua movimentação, tanto no programa de modelagem, tanto na renderização em tempo real, fique travada, lenta, e você fala, pô, já limpei tudo, não sei o que é. Muitas vezes é a textura. E se você não tiver esse plugin, Material Resizer. Se você não tiver esse plugin, você não vai nem identificar que isso pode ser um problema. Uma vez eu recebi um trabalho para fazer, era um estúdio, se eu não me engano, pequeno, e travado absurdamente com um computador meu que já é bom, e eu não entendia, até que eu descobri que tinha umas texturas de madeira que pesava 20 MB, 30 MB cada textura de madeira. Então com esse plugin você clica nele quando você baixar lá no Extensions, e vai ter o seguinte, a lista de todos os materiais utilizados depois do purge, os que ainda continuam na cena, e a dimensão dele, pixel por pixel, 1900 por 1000, sei lá, 2000 por 2000. Galera, tudo que tiver além de 3000 pixels, além de 2500 pixels, tranquilamente pode reduzir. Então você vai selecionar esses botõezinhos, você vai selecionar. Deixa eu ver se chegou alguém mais aqui no YouTube. Não. Vai selecionar esses materiais e vai colocar lá 2000 pixels.
Aí você vai reduzir, por exemplo, uma textura que tem 10.000 pixels para 2.000. E aí você atualiza, salva seu arquivo e vai estar muito mais rápido, vai estar muito mais fluido e não vai perder a qualidade na renderização, porque dificilmente você vai renderizar uma coisa em primeiro plano numa imagem de 10K, 8K, 16K, entende? Então não é necessário. Então faça isso. E utilize as últimas versões do SketchUp. Então 2022 ou 2023, porque eles já estão com um mecanismo que eles compactam ainda mais e deixam mais leve o arquivo. Então primeiro passo, limpar o arquivo. Salvar esse arquivo já é o segundo passo, organizando em layers coisas que você vai adicionar. Então, se você vai adicionar uma pós-produção de vegetação, faça um layer específico para isso. Vai ter luz difusa, faça um layer para luz difusa. Vai ter spots de luz, faça um layer para o spot de luz. Vai ter luz, fita de LED, faça um layer para cada um, para ficar organizado e você conseguir acender, apagar e fazer variações. Beleza? Salvou o arquivo, que já é o passo 2. É o passo 3 agora que a gente está falando, ajustes de modelagem, tá? E tudo que você fizer, aí você vai salvando. Então, ajuste de modelagem, o que a gente vai fazer? Produção da cena, que vai enriquecer a cena. Mapeamento de texturas. Muitas vezes tem texturas que estão muito grandes, ou muito pequenas, ou que não estão encaixando, acompanhando o formato da geometria. Então, produção, mapeamento de texturas, arredondamento de arestas de objetos importantes, criação de frestas para marcenaria. Para arredondar arestas já tem vídeos aqui, tanto com plugins, tanto com hacks dentro do próprio SketchUp, como você pode arredondar arestas gratuitamente. Organização de layers, adicionar pontos de luz do projeto e etc. Quarto passo, esse é um dos mais fáceis de todos, abrir aí sim o Inkscape. Então antes disso, você não precisa ter aberto o Inkscape, você não está configurando nada. Então você está deixando mais leve justamente para o Inkscape também ficar mais rápido, mais leve e etc. Tá? Então, abre o Inkscape, carregou lá. Aliás, quanto tempo demora, se você que já usa o Inkscape, quanto tempo demora para ele abrir aí no seu? No meu demora cerca de uns 40, 50 segundos. Bom, abre o Inkscape, o que você vai fazer? Vai configurar os materiais? Não, errado. A gente vai ajustar as configurações visuais. Aquela abinha que tem um olhinho e uma engrenagem, as configurações visuais. Ali você vai acertar intensidade de sombras de ambiente, resolução da imagem, a lente, a abertura da lente da câmera, um ajuste básico desses parâmetros. Eu recomendo você, a não ser que vai fazer uma animação de propósito, tirar ali a intensidade do vento nessas coisas. Então, ajustou ali basicamente as configurações visuais, tá? Ou, se você já tiver, para você que é aluno RenderSim aí, tem tem cerca de 5, 6 configurações visuais já configuradas que você pode colocar no automático. Você vai economizar, se você já souber fazer, você não vai economizar muito tempo, mas para quem não sabe, é uma mão na roda, tá bom? Então, ajusta as configurações visuais, agora sim, a gente vai para ajustar a iluminação, não os materiais, ajustar a iluminação, tá bom? Então, o que você vai fazer? Adicionar o HDRI, equilibrar a intensidade do HDRI, ajustar a intensidade do sol. Os pontos de luz que você colocou, agora você vai entrar neles e vai colocar a força deles. Tem uma técnica aí que você pode colocar numa vista sempre noturna para ajustar o equilíbrio, o balanço da força de cada luz. Luz primária, luz difusa, luz complementar, luz de detalhe e etc. Esse já é o passo 6. Próximo passo. Finalmente, agora sim, você vai se preocupar em configurar os materiais. Tá? Por quê? Porque a gente está com a luz certa. A luz interfere tanto no brilho da imagem, a gente consegue enxergar mais os reflexos, mais o que é fosco, a gente enxerga mais o bump,
a textura, se ela está áspera, se ela está lisa. Então, primeiro, ajustar as configurações de iluminação, todas as intensidades. E agora sim você vai configurar os materiais, você pode aplicar cores de diferentes temperaturas em cada tipo de luz na cena, criar uma variedade, uma brincadeira nisso, adicionar complexidade, tá? Vocês estão anotando? Então bora lá. E que materiais vocês vão configurar, pessoal? Alguma suposição? 3, 2, 1. Todos os materiais. Configure. Quanto mais você está focado, quanto mais você quer caprichar, quanto melhor resultado você vai querer, configure tudo que for possível. Crie uma metodologia, cena por cena. Então eu vou primeiro configurar tudo da cena 1, da cena da vista frontal da sala. Tô supondo aqui. Da esquerda para a direita, você vai começar lá o forro em cima, a luminária, a madeira, o piso, a parede, não sei o que lá. Zerou toda essa cena, vai para a próxima. Na próxima você vai ver que já vão ter coisas repetidas, a madeira que é a mesma, o forro que é o mesmo. E aí você vai matando um por um em todas as cenas, configurar tudo até zerar todas as necessidades. Então configure tudo. Em todas você vai passar pelo albedo, todas você vai passar pelo bump, todas você vai passar pelo roughness, pela rugosidade. Configurou todos os materiais, tá? Se você já não tem as cenas, né? Você cria um outro método, ou você já pode criar cenas nesse momento, ou agora, no 8º passo. Ajustar, fazer os ajustes finais das cenas, das câmeras, das lentes. Então você vai fazer o ajuste final das cenas, colocar elas todas alinhadas na vertical, alinhadas na horizontal. Dentro das cenas, modificar a posição do sol, se assim valer a pena, ou adicionar um destaque, e você tiver essa liberdade. Experimentar variações de lente, então nisso você abre a aba das configurações visuais, e você pode duplicar as configurações visuais da primeira, que você editou lá no começo, assim que você abriu o Inkscape, e você pode criar variações de uma lente mais fechada, uma lente mais aberta, uma lente que tem desfoque no primeiro plano, que tem desfoque no fundo, configurações visuais para você fazer cenas verticais, horizontais, quadradas e por aí vai. Então crie todas as variações de cenas, de lentes nesse momento, que já está tudo pronto, que agora você não é mais um artista 3D exatamente, mas agora você é mais um fotógrafo. Agora é o momento que você incorpora o fotógrafo, o artista, encontra as regras, os terços, as simetrias, as alturas certas. Uma dica aqui rápida, que nem era do assunto de hoje: não coloque, a não ser que seja de propósito, coloque a câmera pelo menos a 1,50 de altura, 1,30, uma faixa que faz sentido para um tripé. Imagens fotográficas de arquitetura geralmente são usadas em tripé para já ficarem retinhas. As mesas, geralmente a gente enxerga a superfície, e as mesas têm de 75 a 90 centímetros de altura. Então sempre faça para cima disso. Beleza? Galera, podem mandar dúvidas desses assuntos, de outros, que eu vou responder no final, que a gente já está acabando. Então agora é seu momento fotógrafo, você vai criar todas essas variações. E agora o próximo passo, que graças ao Inkscape quase não é um passo, é hora de renderizar. Você já criou todas as cenas, você já ajustou toda a iluminação, você já configurou todos os materiais, você já editou todas as variações de lente, de abertura, de formato, etc. Você vai renderizar, muito provavelmente em lote. Por que em lote? Porque se você já configurou tudo isso, você pode colocar tudo para fazer de uma vez, né? E o legal do Inkscape é que fazer de uma vez, fazer 20 renders, é o tempo de fazer um render, na verdade não. Fazer 20 renders no Inkscape é o tempo da primeira imagem começar a carregar no V-Ray, tá? Então é hora de renderizar, você vai lá no seu Batch Render, no seu renderizador, nomeia o arquivo onde você vai querer salvar tudo, a pasta, clicou, esse é o 9º passo.
você já finalizou a parte raiz de renderização. E a partir daí, o 10º passo, se necessário, é a pós-produção. Talvez fazer algum ajuste, talvez fazer algum complemento que na inteligência artificial valha mais a pena. Sei lá, você quer colocar um gatinho no sofá, uma manta caída, experimentar um outro material, enfim. Você pode fazer na pós-produção, aumentar o contraste, passar algum filtro que faça parte ou da identidade do cliente ou dos seus projetos. Uma marca d'água para mostrar a prévia para o cliente, já que se ele ainda não fez o pagamento completo do trabalho. Enfim, a pós-produção. E aí você já finalizou esses 10 passos. E agora eu já passei por todos explicando. Então se você chegou na live agora, eu vou deixar ela salva aqui, tá bom? Mas eu vou recapitular agora sem explicar os 10 passos para você fixar. E se você não conseguir anotar ou escapou algum, anota agora. Digita no computador se você está no celular, se você está no tablet, digita no celular, no papel. Enfim, bora lá, preparado para a gente finalizar? Passo a passo, recebi o arquivo. Limpeza do arquivo, salvar o arquivo, fazer os ajustes de modelagem, produção e etc. Salvar novamente, abrir aí o renderizador em tempo real, abrir o Inkscape, ajustar o básico das configurações visuais, ajustar todas as intensidades de iluminação, desde o sol ao HDRI, a todos os objetos de luz. Depois só, configurar todos os materiais. Depois disso, fazer as cenas e as variações de lentes e formatos. Depois disso ainda, para finalizar, você renderiza em lote e faz o tratamento, a pós-produção. Esses são os 10 passos para a gente conseguir aí ter uma metodologia rápida, fácil, organizada e que deixa tudo mais leve, todos os seus arquivos mais leve e a sua velocidade, enfim. Galera, se isso está sendo útil, se isso ajudou, eu já convido para a próxima. Eu acabei não falando antes. Envia aí, aperta esse aviãozinho, essazinha, compartilha para quem você conhece, que é arquiteto, compartilha esse perfil. Além dessa, eu tenho feito live todas as terças, meio-dia, mas também posto conteúdo aqui. Também já tem vários vídeos legais lá no YouTube. Respondo direct. Todas as dúvidas, minha missão é ajudar você, que é arquiteto, designer, artista 3D, engenheiro, a alavancar nessa carreira, faturar com isso, ter mais qualidade de vida, ter velocidade, utilizar as novas ferramentas do mercado, que tem muita pouca gente que ensina. E a gente está entrando numa nova era, aí que o AutoCAD já ficou ultrapassado e agora os renderizadores também têm ficado ultrapassados e a galera não está avançando nisso. Então eu estou aqui para ajudar. Aperta o coraçãozinho aí, deixa um like, eu vou postar também, comenta lá se isso foi útil para você, se isso foi legal. Vou deixar salvo aqui no Instagram, beleza? Vou postar lá no YouTube também, já que deu um bug aqui. Fechou? Segue lá no YouTube, meu canal no YouTube é Bruno Pérez Render Ultra, ou youtube.com/Bruno Pérez _ Bruno Pérez _ lá, beleza? Tem um vídeo, por exemplo, dessa primeiro passo de deixar mais leve o arquivo, de limpar o arquivo, que eu recebi um arquivo de 907 megabytes. E depois de toda a limpeza de várias etapas que eu fiz, eu tive que fazer mais alguns ajustes lá. Sabe quanto ficou esse arquivo de 907 megabytes? Ele se tornou um arquivo de 60 megabytes. Se alguém for bom de conta aí, me ajuda? Quantas vezes ficou mais leve, né? De 907 para 60. Então, 907 dividido por 60, 15 vezes mais leve. E aí, realmente foi possível trabalhar com arquivo que antes era impossível, que era um edifício. Fechou? Então, para você ver que tem muito conteúdo legal lá também.
O curso, o Otávio perguntou, o treinamento está aberto, ele não está mais com valor de desconto agora, que a gente abriu, e acabou o lançamento, a gente voltou para o preço normal, mas possivelmente no final desse mês a gente pode fazer uma outra abertura aí de desconto para os que estiverem interessados. Além disso, eu tô montando para vocês um curso de SketchUp separado, um curso que eu ensino apenas a parte de SketchUp, de modelagem, para fazer muito mais rápido, para otimizar para renderização. Então é um curso de SketchUp do básico ao avançado, com muitos insights e plugins e macetes para agilizar também, para você ter um modelo perfeito para renderizar. Fechou? Então eu estou abrindo aí, provavelmente vai chamar SketchUp Express. São cerca de 7 horas de aula que eu já tenho gravados. Mas também tem o Render 100, o Render Pro, que é o curso completo, que tem o pacote do SketchUp, esse curso separado, mas também toda a parte de renderização e também a parte de business, o e-book que eu estou finalizando, tabelas de como precificar valores e tudo mais, tudo num pacote só, aulas extras, aulas do zero ao render, desde criar o projeto, criar como arquiteto, modelar o projeto até renderizar, enfim, muita aula, são mais de 130 aulas, mas a gente vai estar com essas duas linhas aí, provavelmente vai ter uma turma especial no final do mês. Fechou? Galera, beijo, fiquem com Deus, beijo no coração e contem comigo nessa jornada da arquitetura, modelagem, renderização, que essa é a minha missão. Eu tenho o prazer de ajudar tantos testemunhos, tantas pessoas dando feedback positivo, conseguindo clientes, fazendo muito mais rápido, dando conta, conseguindo fazer outras coisas da vida. Então não tem preço isso. Então, contem comigo de verdade, beleza? Fui nessa e bom almoço aí pra vocês também. Tchau!